Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira a urgência do PL da anistia por 311 votos a favor e 163 contra, além das 7 abstenções. Para a aprovação eram necessários apenas 257 votos. O PL estabelece o perdão a participantes de manifestações ocorridas desde 30 de outubro de 2022, data do segundo turno das últimas eleições nacionais, até a data em que o texto entrar em vigor. Porém, até o momento, exclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, é a tal da anistia leve, light, e os outros 7 condenados lá pela tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e por golpe de Estado da semana passada. O texto final do PL ainda não foi divulgado. O presidente Hugo Motta prometeu escolher um relator ponderado que busque negociar o texto para pacificar o país. Segundo apurou o Metrópolis, o relator deve ser indicado na próxima semana. Eu chamo a minha parceira aqui de Acorda Metrópolis, a repórter Marília Ribeiro, que está lá com esse cenário bonito aí do Salão Verde, na Câmara dos Deputados, no Congresso, para trazer mais informações ainda pra gente. Ô Marília, tem essa situação toda confusa, né? Aprovaram a urgência, mas o texto mesmo, a gente ainda não teve acesso para entender exatamente tudo que os parlamentares estão querendo com essa aprovação aí da urgência na noite de ontem, né, Marília? Bom dia. Oi, Nath, bom dia para você, a todos que estão na nossa companhia nessa quinta-feira aqui no Acorda Metrópolis. Pois é, ontem nós tivemos uma aprovação da urgência por volta das 10h40 da noite aqui na Câmara dos Deputados. Essa sessão ela foi marcada apenas para a votação dessa urgência. O que traz, Nath? Esse pedido que foi feito aí pela oposição, capitaneado principalmente pela oposição, ele levou em consideração aí o texto do deputado Marcelo Crivella. Esse texto ele foi apresentado em abril de 2023, ou seja, logo após os atos do dia 8 de janeiro. Com isso, essa urgência acabou utilizando esse texto para poder ser aprovada, porém, ele não deve ser o texto base para a votação do mérito que deve acontecer nos próximos dias no plenário da Câmara dos Deputados. Essa urgência, ela significa que a tramitação do projeto, ele vai ser mais rápido, essa tramitação vai ser um pouco mais rápida, ela não vai precisar aí da análise de comissões, então ela vai poder ser levada para plenário a qualquer momento. Mas o importante é a gente dizer aqui que ainda não há um texto definido, como você comentou no começo da nossa conversa, Nath. Esse texto ele deve ser discutido de acordo com o presidente da Câmara nesses próximos dias. Na próxima semana, terça-feira, nós teremos outra reunião de líderes que o assunto também deve tomar de conta dessa reunião. Logo após a presidente Hugo Motta anunciar a aprovação dessa urgência por 311 votos a favor, 163 contra e 7 abstenções, nós tivemos uma grande comemoração da oposição aqui dentro da Câmara dos Deputados, que trabalhou para que essa urgência pudesse ser votada ainda nesta quarta-feira. A gente tem um trecho da sessão de ontem, nós vamos acompanhar agora. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem os seus votos. Está iniciada a votação. Eu junto o tempo de... Eu peço... Está encerrada a votação. Sim, 311, não, 163, 7 abstenções. Está aprovada a urgência para a apreciação do projeto de lei número 2162 de 2023. Quero pedir ao plenário
Quero pedir ao plenário, atenção! Quero pedir ao plenário. Eu sei que você vai continuar, mas só queria adicionar um pontinho aí que é de como a esquerda, né, tá reagindo a isso. O presidente Lula afirmou em uma entrevista à BBC que vai vetar a anistia caso ela seja aprovada pelo Congresso Nacional, e ele disse nessa entrevista, abre aspas, se viesse para eu vetar, pode ficar certo de que eu vetaria. Pode ficar certo de que eu vetaria, fecha aspas, essa entrevista que o presidente Lula deu à BBC, dizendo que não tem jeito, se chegar para ele assinar, e vai chegar, passando pelo Congresso, ele vai vetar. Pois é, Nath, esse é um caminho que todos nós já sabíamos que poderia acontecer, né, com a urgência desse projeto que causa bastante preocupação do governo. A gente viu aí o líder do PT, Lindbergh Farias, trabalhando ao longo de semanas. Isso acabou se fortalecendo, né, esse texto acabou se fortalecendo com a vinda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, até Brasília. Ele que conversou com líderes partidários, onde ele conseguiu angariar aí votos. A princípio se falava aí em 280 votos para essa urgência, depois passou para 300, 310, mas o fato é que ela foi aprovada aí com quórum demais para a PEC. Se fosse uma proposta de emenda à Constituição, também teria aí a sua aprovação. Esse texto de Marcelo Crivella, Nath, ele traz o seguinte, que ficam anistiados todos aqueles que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral, ou as pessoas que apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia da entrada em vigor desta lei. A gente destaca que esse não deve ser o texto que vai ser analisado pelo plenário da Câmara dos Deputados, ele ainda vai ser costurado, isso porque a oposição deseja uma anistia ampla e restrita e geral dessa forma para alcançar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Logo após o fim dessa sessão, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele afirmou o seguinte, que o Brasil precisa de pacificação e que não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito. Há temas urgentes à frente e o Brasil precisa andar. A gente lembra, né, Nath, que nesta semana nós tivemos a aprovação aí da proposta de emenda à Constituição da blindagem, ela que aí pretende proteger parlamentares, deputados e senadores de investigações. Ontem nós tivemos, então, a aprovação da urgência da anistia e outros projetos que são voltados aí para a sociedade. Eles acabam ficando um pouco engavetados, o que deve caminhar aí já nesses próximos dias por conta da pressão também que Hugo Mota acaba sofrendo. Nós tivemos também aí comemorações pelas redes sociais. O líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, ele disse que essa vitória só foi possível porque partidos como o PL, PP, Republicanos, PSD, União Brasil, MDB, Podemos, Novo, PSDB, Cidadania, PRD, Solidariedade e Avante se uniram em defesa da liberdade, da democracia e da justiça. E que 2026 é logo ali. De acordo com Sóstenes, é um recado claro, o Congresso sabe da sua responsabilidade histórica e não vai se curvar à chantagem nem ao medo. Ainda continuando nessa publicação do Sóstenes Cavalcante, ele afirmou que a democracia e a cidadania não pertencem aos ministros do Supremo Tribunal Federal, pertencem ao povo brasileiro e aos seus representantes eleitos. O que vimos hoje é o início de uma virada. Por outro lado, o líder do PT dentro da Câmara, Lindbergh Farias, disse que se trata de uma rendição a uma turma que não quer pacificação do país. De acordo com o Lindbergh, eles disseram que entregaram a anistia, que se não entregassem a anistia, não haveria paz no Brasil. O momento nos exige coragem em defesa da democracia e não covardia diante dos chantagistas e golpistas. A gente traz todos os lados, Nath, dessa história envolvendo o projeto que pretende anistiar os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, mas o fato é que temos urgência, com isso o texto ele não vai tramitar aí por comissões, vai ser levado diretamente para a votação em plenário da Câmara dos Deputados. Nos próximos dias a gente vai descobrir aí qual é esse texto que de fato vai vir nesse projeto da anistia. Aprovado aqui na Câmara dos Deputados, o texto vai seguir
para o Senado Federal, onde ele encontra resistências. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele já disse que só vai votar anistia se for aquela anistia light, onde diminui as penas das pessoas que foram condenadas, e essa anistia ela acaba não alcançando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é importante a gente acompanhar, ver o que vai acontecer e principalmente as articulações que acabam sendo feitas aí nos bastidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, dessas conversas que acabam envolvendo também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nath. Ô Marília, bom, por enquanto, claro, aí o Salão Verde, que é quase sempre muito movimentado, tá muito tranquilo, porque são 7h31 da manhã de quinta-feira, mas na quinta-feira ainda tem movimentação aí no Congresso, e quinta-feira, segunda e quinta, são